Segundo Reis, capítulo 7, verso 1 e 2, está escrito: Então disse Eliseu: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, a estas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um siclo, e 2 de cevada por um siclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: ainda que o Senhor fizesse janela do céu, poderia isso acontecer? Disse o profeta: eis que tu verás com teus olhos, porém não comerás. Senhor, eu quero ministrar ao teu povo neste momento que está me vendo pela internet, por esse vídeo, e todos que estão aqui presentes, Senhor, fale, entregue, Senhor, o teu recado a cada coração, Senhor, que cada vida seja tocado pela palavra, Senhor, de exortação, de consolação, de edificação, Pai. Declaro nossas mentes atento à tua palavra, no nome de Jesus, amém. O tema da mensagem: vencer o mal com o bem. A Bíblia fala de um homem chamado, um rei chamado Jorão, que esse rei estava vivendo um momento de aflição. O seu povo estava à beira da morte. Havia uma fome muito grande, porque o exército da Síria, um exército poderoso, cercou Samaria. E o povo começou a padecer, a ter fome, a passar necessidade, porque eles bloquearam, não podiam sair da cidade e trazer comida. E chegou ao ponto que o rei, ele presenciou a briga de duas famílias, que um entregou um filho para comer. Começou até a haver canibalismo. E agora chegou a hora da outra família agora retribuir, dar o seu filho. E ele chegou ao ponto que o rei Jorão, quando viu aquela cena daquelas famílias brigando, ele ficou chocado e disse: o profeta Eliseu é o culpado dessa desgraça. Porque o profeta Eliseu era o homem que estava sempre na presença de Deus. E desde quando Deus levantou ao profeta Elias e passou a unção para o profeta Eliseu, Deus sempre abençoou seu povo com prosperidade, com bênçãos. Mas a Bíblia fala que Deus levantou esses profetas, como Elias. Depois Eliseu foi num tempo de crise em que os reis buscavam a outros deuses, a Baal e não ao Deus único. Mas chegou o momento que Deus permitiu um juízo severo. E todo o povo estava perecendo, passando necessidade. E o profeta de Deus, ele estava passando também aquele momento, mas ele estava aguardando o momento de Deus, porque ele sabia que era juízo de Deus sobre aquele povo. A Bíblia fala quando o povo faz o que é mal, quando o rei, em vez de buscar a Deus, confia em Baals, em objeto de barro, de ferro, que tem olhos mas não vê, tem boca mas não fala, Deus permite muitas vezes o juízo, a seca, a miséria, os inimigos que venham. Mas quando o povo se arrepende dos seus pecados e busca a Deus, Deus promete restauração. Mas muitas vezes a restauração sempre começa por uma pessoa. Mas a Bíblia fala que chegou o momento que o rei ficou tão indignado com a situação ao qual o seu povo estava passando, que ele liberou uma palavra e disse: fala para aquele profeta, se até amanhã esse profeta não morrer, eu deixo de ser rei. E aquele rei Jorão jurou de morte o profeta Eliseu. E quando o profeta recebe aquela palavra bombástica, aquela carta de ameaça de morte, que era irrevogável, que estava determinado,
aquele homem não ficou perturbado, pelo contrário, ele andava na presença de Deus. Em vez de ele lançar uma imprecação, porque ele poderia, como profeta de Deus, mande um recado, que se até amanhã a cabeça desse homem não rolar, de Jorão, rei de Israel, não rolar, eu deixo de ser profeta. Porque Deus deu uma autoridade para aquele profeta, para representar o seu povo. Mas aquele profeta tinha o Espírito de Deus. Em vez de ele lançar o juízo de Deus sobre a cabeça daquele homem, ele disse: fala para aquele rei que amanhã, dentro de 24 horas, essa crise vai acabar. Deus vai transformar essa maldição em bênção. Irmãos, eu creio que esta palavra é para nós. Não acabou o ano 2014, está sendo um ano atribulado. Talvez você tenha contabilizado perdas, derrotas, humilhações, aflições. Você está vivendo um momento, talvez na área material, quebrado, sua empresa está bancarrota, e você está vivendo um momento de desespero. Você está cercado por demônios, você está cercado por pessoas que estão esperando a tua derrota, a tua queda, a tua vergonha, a tua humilhação. Mas hoje o Senhor fala para mim e para você, a primeira verdade que nós podemos aprender através desse profeta, como sair da crise e experimentar o livramento de Deus. Primeiro nós temos que ter essa consciência, que estar no centro da vontade de Deus, nós nos tornamos invencíveis. Meu querido, o melhor lugar que existe está no centro da vontade de Deus. Quando vier o levante do inimigo, primeira coisa que você tem que fazer, primeiro, olhe para o seu coração, sonda o teu coração, vê se há algum caminho mau. Quando o rei Davi, ele se dirigia ao Senhor, a primeira oração que ele se dirigia ao Senhor, ele dizia: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Porque quando nós agasalhamos sentimentos errados, coisas erradas, pecados, isso dá legalidade ao inimigo nos atingir. Mas a Bíblia fala, 1 João 1,9, se confessar os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar de toda injustiça. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Que você chegue diante do Senhor, está passando um momento de crise, beco sem saída. O Senhor me falou até nesta noite, eu estava aqui no banco, há 2 pessoas que estão sendo juradas de morte. A tua situação, só um milagre de Deus. Eu não sei um momento, que nível você está vivendo, cercado pelo inimigo. O inimigo está como um leão bramando, esperando uma oportunidade para te destruir. Mas o Senhor fala para você, se aproxima diante do Senhor, rasga o teu coração, e não fique desesperado, diga: Senhor, sonda meu coração, e vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero pedir perdão, eu quero liberar perdão para pessoas as quais eu agasalhei mágoa, ressentimento, ódio. Eu quero liberar perdão, porque eu estou diante de uma guerra espiritual. Meu querido, não sei o momento que você está vivendo, mas é uma guerra espiritual. Primeira verdade que você tem que entender: a tua luta não é contra carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, é contra demônios. Que eles são espíritos espirituais, que eles têm poder para agir, para nos destruir. Por isso que a Bíblia fala: não deis lugar ao diabo. Fugir da aparência do mal, não subestima o inimigo, mas encha o teu coração com o Espírito Santo, das coisas do Espírito, a palavra, oração, jejum, consagração, que quando chegar o dia mau,
quando chegar o cerco, quando se levantar as forças malignas, você vai ter atitude como Eliseu. Eliseu significa Deus é o meu Salvador. Você não vai temer a má notícia. Aquele que conhece a Deus, aquele que teme a Deus, não teme a má notícia. Meu querido, talvez você tenha andado temeroso diante da situação econômica que talvez 2015 pode chegar, porque a previsão é pessimista. Mas o Senhor fala para você, não tema mal algum, porque o Senhor é contigo, Ele é o teu pastor, Ele supre as tuas necessidades. Por isso, você tem que andar juntinho do pastor, tem que estar colado nesse supremo pastor, tem que andar em comunhão e oração, oração é comunhão, tem que andar juntinho dele, porque é Deus que suprirá todas as tuas necessidades. Quando você se afasta, o que acontece? Nós somos contaminados pelas pessoas pessimistas, somos contaminados por pessoas que querem nos levar ao pecado, somos contaminados com pessoas com má notícia, mas nós temos que ser como Eliseu. Eu vou andar com aquele que anda na presença do Senhor. A Bíblia fala que Eliseu se colou no profeta Elias, e o profeta Elias nem conseguia nem ir para o banheiro, porque ele falava, onde você for eu estou junto. E quando Deus falou, vou recolher o meu profeta Elias, e o profeta Elias falou, Eliseu, o que você quer de mim? Eu quero a porção dobrada do teu espírito, da maneira que Deus te usa, eu quero que Deus me use de uma forma dobrada. Irmãos, você pode pedir coisas ousadas para Deus, porque no céu não tem economia. Aquele homem aprendeu uma grande verdade, que quando Deus te chama para o ministério, Deus quer que você vá até o fim, não retroceda, não tema diante de Jezabel, diante dos Acabe, diante do Jorão. Tema a Deus, e Deus fará você viver o sobrenatural, mesmo diante da seca, mesmo diante da pressão humana. Meu querido, você está na concha das mãos do Senhor, você é invencível, você é imortal, porque é Deus que determina a tua morte, não é o homem, nem demônio, nem o pai de santo. Romanos 8, verso 31, se Deus é por ti, quem será contra ti? A Bíblia fala, o Senhor diz em Filipenses 4:13, eu posso todas as coisas, porque Deus que me fortalece. Meu querido, Deus te plantou nesta terra, para profetizar diante da crise. Enquanto muitos estão ao seu lado dizendo, a situação vai piorar, olha, todo mundo vai perder emprego, nós vamos ser os primeiros. Se essa porta se fechar, Deus tem uma porta melhor para mim, porque eu tenho uma aliança com o Senhor. Deus é meu pastor, Deus é meu provedor. Se nós estamos no centro da vontade de Deus, meu querido, você pode todas as coisas. Ai daquele que está fora do propósito de Deus. Ai, meu querido, eu quero te dar uma boa notícia. Essa foi escrito há 550 anos antes de Cristo. Se aplica para nós hoje, porque a Bíblia fala que Jesus é o mesmo de ontem, hoje, será para todo sempre. Irmãos, nós temos que aprender a viver pela fé, como esse profeta Eliseu, que ele recebeu a unção, você recebeu a unção também, você tem o Espírito de Deus, e você não tem que deixar os sentimentos dirigir a sua vida, e deixar o Espírito de Deus comandar a sua vida. Mas pastor, eu ando deprimido, pastor, o diabo é forte, eu não consigo. Meu querido, hoje o Senhor diz, se posiciona, hoje em nome de Jesus, e decida, eu vou andar na presença do Senhor, eu vou andar cheio do Espírito. Eu vou ler a palavra, meditar de dia e de noite, eu vou orar sem cessar, eu vou viver o sobrenatural de Deus. E meu querido, quando vier o dia mau, você tem palavra de poder para liberar, e não lamentação, não chororô.
ficar ó dia, ó mês, ó ano, ó desgraça, mas isso, você vai dizer amanhã, Deus fará maravilhas na minha vida, na tua família, na tua cidade, no teu bairro. Palavras têm poder, e um muito mais poder quando nós liberamos a palavra de Deus. Isaías 55, verso 11, a palavra do Senhor não volta vazia, mas cumpre o seu propósito. Jeremias 1,12, o Senhor vela para cumprir a sua palavra. Aquele homem, o profeta Eliseu, quando recebe aquela carta, dentro de 24 horas você vai morrer, prepara a tua sepultura, profeta, você é culpado da desgraça. Quem era culpado era o Jorão, era o rei de Israel, que se esqueceu de Deus, buscou os ídolos, buscou os Baals. Agora, em vez de ele correr para os profetas de Baal, vai lá dizer: profeta, você é o culpado. Meu querido, eu quero dizer uma grande verdade: você tem a chave de autoridade que o Senhor te confiou. Os ímpios vão cobrar de você, meu querido, por causa da tua presença, porque Deus te escolheu. Você foi escolhido de Deus antes da fundação do mundo. E Efésios 1:3, bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já te abençoou com todas sorte de bênçãos espirituais. E o Senhor te abençoou para que você cumpra o teu propósito, cumpra a missão que Deus te confiou. Deus não chamou frouxos, covardes, mas Deus chamou uma igreja que marche contra a cidadela de Satanás, e as portas do inferno não prevalecem contra essa igreja que está lavada no sangue do Cordeiro, esta igreja que tem um Deus que está na sua vanguarda, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Ele te defende. Vem a palavra bombástica, vem o cerco do inimigo. Essa é a hora de profetizar. Essa é a hora que você vai liberar a fé verdadeira, baseada nas promessas de Deus e na pessoa de Jesus, porque Deus não é homem para que minta, nem o filho do homem para que se arrependa. Tendo Ele prometido na sua palavra, não cumprirá. Eu vou citar aqui uma promessa que certamente você já ouviu falar, mas aplica, porque se aplica para nós hoje. Salmos 91, do 1 ao 12. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa na sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus a quem confio. Ele me livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o teu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se move sorrateiramente nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada te atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua tenda, porque os seus anjos lhe dará ordem a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos, e com as suas mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Eliseu, diante da palavra bombástica, ele estava aproximadamente, eu creio, com seus 90 anos de idade. Já estava velhinho, mas a unção continuava. Ele continuava na unção, era o mesmo homem de fé. Muitas vezes a gente vê pessoas, começou grande na fé,
era um homem que era um cidadão que orava até para o poste. Passou o tempo, cadê o fulano? Se desviou, não aguentou a pressão, não aguentou a tribulação, fugiu da presença do Senhor. Mas o profeta Eliseu, passou a idade, ele continuava no Espírito, ele continuava no poder de Deus, continuava sendo uma bênção, um homem de caráter, um homem com testemunho ilibado, um homem que todos diziam, este homem, além de ser um homem de Deus, é um homem de caráter, aonde ele passa, ele não deixa rastro de escândalo, pelo contrário, é um homem que vive o que prega, e prega o que vive. São esses, diante do levante do inimigo, tem autoridade para dizer, diga ao rei, que amanhã Deus fará maravilhas, amanhã essa crise acabará dentro de 24 horas, e de repente se levantou um tribuloso incrédulo, era o capitão, que era o braço direito do rei, ele disse o seguinte, está no verso 7, verso 3, ou melhor, verso 2, capítulo 7, verso 2, porém o capitão, cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus, ainda que o Senhor fizesse a janela dos céus, poderia suceder isso? Disse o profeta, eis que tu verás com teus olhos, porém você não desfrutará das bênçãos de Deus. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós estamos vivendo um momento que as pessoas não acreditam mais em milagre. As pessoas hoje estão cansadas de ver escândalo de pastores, safados, mercenários, que estão mais interessados no dinheiro do povo, do que ovelhas, do que vidas sendo salvas, conhecendo a Deus, tendo um amadurecimento através da palavra de Deus, estão só pregando mensagem que o povo quer ouvir, como ser próspero, como ser abençoado, como dar a volta por cima. Meu querido, o evangelho do Senhor tem que ser um evangelho integral. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga-me. Seguir a Jesus significa renúncia, entrega, abrir mão dos pecados. Sabe aqueles pecados de estimação que você gosta? Ah, pastor, uma bebidinha todo dia, não sou alcoólatra. Mas meu querido, você está destruindo o teu corpo físico. Cirrose. Mas pastor, dá uma cheiradinha, sabe, para dar a volta por cima. Teu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Mas pastor, eu gosto de comer, eu como quando estou ansioso, abro a geladeira, entro dentro da geladeira e como tudo. Ande no Espírito, se encha do Espírito, e você vai vencer essas inclinações da carne. Irmãos, estou me preparando para correr a São Silvestre, tem que ralar todo dia, tem que fazer física, tem que fazer musculação. Eu e o Dadinho pretendemos chegar até o final, fazer um bom tempo, mas jamais a gente vai ficar lá na Brigadeiro Luiz Antônio, chegando correndo, porque esse é o propósito. Para mim vai ser a 10ª corrida de São Silvestre. Todo atleta tem que ter determinação. Assim, meu querido, você é um atleta de Cristo. Você tem que exercitar os músculos da fé lendo, meditando todo dia. Leia bons livros, principalmente, Senhor, eu preciso urgente de um milagre. Leia bons livros, escute mensagens, enche a sua cabeça, seu coração com coisas boas, porque os olhos e a boca, o ouvido são portas da alma. E nós não podemos encher nosso coração de lixo, Big Brother, novelas, tanto lixo. A Bíblia fala, todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem todas nos edificam. Quando chega o dia mau, o crente que está cheio de tanto lixo, como é que ele reage? Misericórdia, agora estou ferrado, não tem mais jeito, está acabado, Deus me abandonou. Mas o homem de fé diz, amanhã Deus mandará abundância na minha casa, porque eu sirvo ao Senhor, eu e minha casa andamos na presença do Senhor. Esse pode dizer isso.
Irmãos, em nome de Jesus, chega de ver crente em depressão porque está aí com medo, síndrome do pânico, tantas amarras, cadeias. Jesus se fez maldito para que você seja bendito. Jesus se enfermou na cruz para que você seja sarado. Agora podemos passar por um momento como a minha esposa está passando, minha casa está passando, mas meu querido, você nunca vai me ver deprimido, nunca vai me ver num canto chorando, pelo contrário, é esse momento que eu estou botando o diabo debaixo dos meus pés, Satanás, a minha família é de Jesus, a minha vida é de Jesus, tudo que eu sou, tudo que eu tenho é para a glória de Deus, e essa enfermidade é para a glória de Deus. Porque toda aprovação é uma bênção disfarçada. Deus está atrás dos bastidores. O diabo pensa, agora é o fim, agora eu vou detonar. Agora esse aí vai dar uma arrefecida. Esse pastor agora só vai pregar, a tristeza também é uma bênção. Não. A minha palavra desperta tu que dorme, saia da zona de conforto. Em vez de ficar dando ibope para o inimigo, falando do que ele está fazendo, levanta e diga, eu estou passando por isso, mas eu bem sei em quem tenho crido, eu sei que o Senhor começou uma boa obra, o Senhor vai fazer algo espetacular, maravilhoso, que eu não estou vendo, mas eu verei, porque eu ando por fé, não por sentimento, e você, eu quero declarar que você verá na tua vida, o milagre de Deus, a provisão de Deus, a honra de Deus, e você verá o cerco do inimigo caindo por terra, porque Deus quer ser glorificado com a tua atitude de fé. Irmãos, quando o profeta liberou a palavra, preste atenção, repita comigo, quando o profeta de Deus liberou a palavra, o céu entrou em concordância. Deus tomou a palavra do profeta e o Senhor falou assim, agora essa briga não é tua, é minha. Irmãos, começa hoje na tua casa a dizer, eu vou experimentar a glória de Deus na minha casa. Se o inimigo estava cercando, trazendo opressão, perturbação, briga, irmãos, é no Natal, é nesse período que se reúne a família, a brigaiada rola. É o cunhado que não topa a cunhada, é o cunhado, é o que não topa a sogra, sogro, aí fecha o tempo. É tanta briga, porque tomam, né? Vamos tomar mais uma, como é que é aquela bebida famosa, né? Champanhe. Vamos tomar mais uma, só um golinho, vai. Aí todo mundo alegre, fala o que não deve. Queridos, esse é o momento de dobrar a vigilância e dizer, Satanás, essa família serve ao Senhor e você não vai provocar nenhuma briga, porque eu declaro, eu e a minha casa servirá ao Senhor. Os que ainda não conhecem a Jesus vão conhecer a Jesus, porque verão um testemunho na minha vida. Amados, quando o profeta liberou, o céu já entrou no trabalho, começou o agito do Senhor. A Bíblia fala que 4 leprosos, que eles pensaram o seguinte, se nós ficarmos em Samaria, estamos mortos, estamos leprosos. Agora, se nós irmos ao encontro dos sírios, que eles cercaram, podemos morrer, mas que custa a gente ir até lá, porque quem sabe eles nos dê comida, porque a gente pode não morrer de lepra, mas de fome. Irmãos, quando Deus começar a agir, Deus vai agir no meio das pessoas simples, insignificantes, de pessoas que aos olhos humanos nós não damos nada, mas eu creio que quando nós oramos, profetizamos, Deus vai mover e vai levantar pessoas que você nunca imaginava, nunca esperava que podia ser levantado para ser um instrumento de bênção na sua vida. Por isso nunca despreze as pessoas que Deus colocou no seu caminho, nunca despreze, seja humilde. Seja humilde, o mundo dá a volta. Hoje você pode ser um grande gerente, um grande diretor, mas não despreza as pessoas que estão ao seu lado, a faxineira, desde aquele que ocupa o cargo mais simples. Porque, amados, o mundo dá a volta. Deus
coloca por terra o exaltado e Deus exalta o humilhado. E amado, de repente aqueles homens chegaram e não tinha nenhum exército dos sírios. E eles, imaginam, é como se fossem 4 crianças numa loja da Copenhague, à vontade, pode comer todos os doces, chocolate à vontade, fica à vontade. Irmãos, quando Deus nos abençoa, a gente fica espantado, a gente diz, Deus, tudo isso é para mim. Deus, Ele dá com abundância, boa medida, sacudida, transbordante. Amém, eu creio que Deus tem isso para nós. Eles nem acreditaram o que estava acontecendo, eles não entenderam, mas eles já foram direto, e come, e se esbalda, e pega com as roupas. E eles olharam um para o outro e falaram, escuta, não é justo a gente ficar aqui, se esbaldando aqui com essas bênçãos, que foi liberado pelo profeta, e nós somos os mensageiros da boa nova, vamos avisar o povo, nosso povo que está morrendo de fome, porque Deus confiou a nós as boas novas. Meu querido, você foi escolhido por Deus. Você pode se achar um nada, Deus te escolheu. Ana, Deus te escolheu. Você foi escolhido para anunciar as boas novas. O céu, Ele está à nossa disposição. O que você ligar na terra e ligar nos céus. Deus é um Deus sobrenatural. Deus está além das circunstâncias. Deus está além desta crise do Brasil. Deus está além da crise do mundo. A Bíblia fala, se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, a promessa do Senhor, eu sararei a vossa terra, restaurarei a vossa terra, liberarei chuva para que acabe a aridez. E aqueles homens chegam na cidade e avisam o rei, e o rei Jorão falou assim, é mentira, isso aí é plano do exército da Síria vir e saquear nós. Quando nós fomos lá, eles vêm com o seu exército e acaba rendendo todos nós. Irmãos, quando Deus fizer um milagre, mesmo que pessoas que estão do seu lado não acreditem, mas pelo poder da palavra que foi liberado do profeta, Deus vai fazer a obra. Deus vai fazer a obra. Mas começa com você, meu querido. Acredite que Deus é capaz de fazer muito mais do que você pensa, muito mais do que você imagina, porque Ele é um Deus que não mudou, um Deus imutável, que quer agir através de você para que o mundo seja mudado, impactado, seja abalado pelo reino, governo de Deus, que é justo, que é manifesto, aonde os filhos do Senhor botam a planta dos seus pés, aonde bota a planta dos seus pés, Ele leva a arca da aliança, Ele leva a presença de Deus, Ele leva a glória de Deus. Quando Ele abre a boca, Deus entra em concordância, e o Senhor muda a atmosfera, o Senhor muda aquilo que o diabo estava amarrando, aquilo que ele estava arquitetando. A Bíblia fala que o Senhor demole as fortalezas de Satanás, porque você é um soldado das forças especiais do exército do Deus vivo. Deus te constituiu sacerdócio real. Você pode adentrar na presença do Senhor, Hebreus capítulo 10, verso 19, e dizer, Senhor, traga a provisão, traga a providência. E o Senhor, que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, Ele age, e agindo Deus, ninguém impedirá. Pode se levantar Satanás com todas as suas forças, o Senhor dá a última palavra. Onde há fé, Deus age, meu querido. Você pode aplaudir o Senhor? Deus age. Eu quero terminar essa palavra. O povo foi, mas não foi todo o povo, porque foi dada uma ordem, vai alguns oficiais para verificar se é verídico a constatação, aquilo que os leprosos disseram. Mas o rei Jorão estava desconfiado. De repente vem carroças cheias de mantimento, cheio de
prata, ouro, cheio de armamentos, tudo que era dos inimigos foram saqueados. Aí o que aconteceu? O povo saiu num desespero, que o capitão tentou no meio, se colocar no meio do povo, foi morto, foi pisoteado. Aquele capitão viu as bênçãos de Deus e não desfrutou, porque duvidou do profeta de Deus e duvidou de Deus. Meu querido, duvide da tua dúvida, mas não duvide do que Deus é capaz de fazer. Você pensa que Deus não pode até o dia 31 de dezembro te surpreender, meu querido? Deus é um Deus que trabalha para aquele que nele confia. Como está escrito em Isaías 64, verso 4, nem com os olhos se viu, nem com os ouvidos ouviu, um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Deus trabalha enquanto você dorme, meu querido. Então, não precisa de Lexotan, não precisa de Dormonide, não precisa tomar aqueles remédios que só o elefante. Tem gente que eu já vi falar que diz que olha, querido, enquanto você dorme, você é justo. Deus, teu supremo pastor diz: filhinho, essa luta não é sua, mas é minha. Porque aquele que confia no Senhor dorme e acorda descansado e não estressado, porque ele sabe que o meu Redentor vive, e ele dá a última palavra. E amados, dentro de 24 horas, a crise de praticamente um ano, não sei se é 1 ano e meio, acabou, porque a palavra foi liberada, e Deus honrou a palavra do profeta de Deus e trouxe salvação para o seu povo. Meu querido, Jesus é o Salvador. Ele tem salvação para o teu casamento, para a tua área sentimental, emocional, material. Deus tem salvação, mas invoque o Senhor. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. E deixe de ser um crente natural, um crente cabeça de bagre, seja um crente cheio do Espírito, um crente que faz o diabo deitar e rolar, que faz o inimigo correr, e faz o inimigo realmente dizer: com esse eu não posso, porque todas as vezes que me levanto, eu empurro ele aos pés de Jesus. Toda vez que me levanto, ele mais se achega ao Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quero que você feche os teus olhos. Irmãos, eu já passei muito tipo de situação, de necessidade, dificuldade financeira. Já passei. Agora estou passando esse momento na minha casa. Mas Deus permite para que eu seja um pregador, não só uma mensagem só, mas que eu possa dizer como o apóstolo Paulo, que ele disse em Filipenses capítulo 4, verso 12, eu experimentei todo tipo de situação, fartura, miséria, honra, desonra, experimentei tudo, mas eu posso todas as coisas, porque Deus me fortaleceu em todas as circunstâncias adversas. E ele pôde dizer: quem me separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a fome, a sede, a perseguição. Por amor a Jesus, eu sou entregue à morte o dia todo, sou considerado como ovelha ou matadouro. Mas em todas as circunstâncias adversas, sou mais do que vencedor por meio daquele que me amou. Estou bem certo que nem morte, nem vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nada vai me separar do amor de Deus. Meu querido, você que entrou nesta noite com a tua fé tão fria, decepcionado com Deus. Talvez você veio hoje arrastado, mas veio hoje no culto, mas a tua vontade não era ter vindo. Porque você diz: Senhor, estou cansado, estou decepcionado, tanta palavra, minha vida continua um caos. Eu quero que você venha aqui na frente, não tenha vergonha. Porque hoje
Deus está falando com todos nós. E a gente tem que ter essa ousadia. Senhor, é comigo essa palavra. Eu quero hoje me posicionar diante do Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero hoje ter uma nova visão, uma nova mente. Porque eu quero, Senhor, hoje. Eu decido, Senhor. Eu vou ser um atleta de Cristo. Eu decido que eu tenho as rédeas nas minhas mãos. Eu tomo posse dessas rédeas. Porque o Senhor me entregou essas rédeas. Eu não sei o momento que você está vivendo, mas Deus as conhece. Deus te levantou, Deus te chamou para ser adorador. O que adianta a gente ter dinheiro? Que adianta ter posição, honra? Que adianta a gente ter o glamour deste mundo, mas ser oprimido por demônios? Está cheio de gente com muito dinheiro, mas tem que cheirar cocaína para preencher o vazio da alma, tem que tomar 1 litro de uísque todo dia para conseguir se sentir bem. Gasta seu dinheiro nos jogos, jogos de azar, procuram subterfúgios em caminhos que parecem ser bom ao homem, mas são os caminhos da morte. Mas Jesus diz para você, o Deus de Eliseu, Ele te ama, e Deus tem hoje um escape, o escape que você precisa. O exército da Síria se levantou, está bufando desesperado para ver você destruído, mas hoje o Senhor fala para mim, para você, não temas, mas creia somente, mas tenha atitude. Atitude, vai ao encontro do inimigo, e vai ao encontro profetizando, Senhor, eu vou saquear esse inimigo que se levantou contra mim, porque nenhuma arma forjada contra a minha vida prosperará. Eu quero deixar para vocês aqui uma promessa. Isaías 41, verso 10 a 13. Por isso eu vos digo, não temas, pois eu sou com você. Não tenha medo, pois eu sou teu Deus. Eu te fortalecerei, te ajudarei, te segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos que te odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não encontrarás. O que guerreiam contra você serão reduzidos a nada. Pois eu sou o Senhor teu Deus, que te segura pela mão direita e te diz, não tema, eu te ajudarei.